Meu nome é Lígia e eu vou contar para vocês uma história dos irmãos Grimm. O nome da história é O Fogo Rejuvenescedor. A história ela começa contando nos tempos que o Senhor andava pela terra. E ele andando por uma cidade, junto com São Pedro, ele parou numa serralheria. Foi muito bem atendido e eles deram um pouso para ele. E ele ficou muito feliz de poder estar ali com eles. Nesse mesmo momento que o Senhor estava ali, chegou um mendigo, todo aleijado, doente, muito velhinho, e ele pediu esmola para o serralheiro. E o serralheiro deu esmola para ele. E nesse tempo, aí o São Pedro disse para o Senhor: Senhor, tenha pena desse homem, né? Pedindo esmola. Se o Senhor puder ajudar esse homem, restabeleça a saúde dele, né? Faça com que ele tenha saúde, faça um milagre na vida dele. E o Senhor, com a sua infinita bondade e amor, ele disse que sim, que ele ia ajudar aquele senhor. E aí ele olhou para o ferralheiro e pediu que se ele emprestasse a fornalha dele, né? Ele disse sim, empresto sim. E aí ele pediu, tá, mas o senhor coloca bastante lenha no fogo. E aí ele colocou. E quando estava assim um fogo bem alto, bem forte, São Pedro ainda pegou o fole e fez ainda com que o fogo ficasse mais forte. E nesse momento o Senhor colocou esse senhor velho, né, esse mendigo, dentro da fornalha. E colocou mais lenha, mais fogo, e ele ficou ali dentro. Como se fosse assim um parreiral ardendo, né, queimando em brasas. E esse senhor de idade, mendigo, ele louvava, ele cantava hinos lá dentro, né, da fornalha. E aí quando chegou um determinado tempo, o senhor olhou para a tina que estava do lado, né, uma tina cheia de água fresquinha. Ele tirou esse mendigo e mergulhou ele dentro dessa tina. E essa tina tinha água e esfriou. No momento que esfriou esse mendigo, né, esse velhinho, o Senhor deu uma bênção para ele, abençoou. E aí depois o ferralheiro, né, viu tudo aquilo assim, admirado, ele convidou eles. Olha, eu vou convidar vocês para ir lá em casa hoje, jantar com a gente, com a minha família. E aí foi, o Senhor, São Pedro, esse mendigo que quando saiu da tina, ele saiu rejuvenescido, né, como se ele tivesse uns 20 anos, já não tinha mais nenhum problema, porque ele não conseguia caminhar, ele tinha muitas doenças, e ele estava assim com um rapaz de 20 anos. E aí quando ele chegou lá de noite, lá na janta, o assunto todo era o que eles tinham presenciado, né? E na casa do ferralheiro tinha a sogra, a sua esposa e uma cunhada. E eles a noite toda ouvindo, né, o que aconteceu, todo mundo admirado e agradecidos, né? Porque o Senhor tinha feito aquele milagre, tinha restabelecido a saúde dele. E aí a sogra chegou perto, ela já era uma senhora de muita idade, ela tinha muitos problemas de saúde, ela já estava quase cega, corcunda, e aí ela chegou perto desse jovem, que agora era um jovem, ela chegou perto e perguntou: como é que foi quando o senhor estava lá dentro da fornalha, né? Te queimou, te ardeu? Você sentiu alguma coisa? E disse que nada. É como se eu estivesse num orvalho e eu cantava hinos e louvores a Deus. Eu me senti muito bem. E olha o milagre que Jesus fez na minha vida, né? E ela ficou sempre pensando naquilo. Aí terminou a janta, eles foram dormir. No outro dia de manhã, Jesus e o São Pedro saíram, pegaram a estrada e foram embora. E o ferreiro pegou e falou para a sogra que ela estava assim pensando naquilo, né? Claro, nos problemas que ela tinha, se ela podia ser. E aí o ferralheiro disse assim: a senhora acredita nisso? A senhora tem fé? Eu consigo fazer se a senhora quiser, porque eu prestei muito atenção em tudo que o senhor fez. E quem mais do que eu sei fazer, né? Sei lidar com a forja, com tudo essas coisas assim do fogo, né? E ela disse: então tá, então eu quero. E aí ele colocou bastante lenha lá na fornalha e colocou a sogra lá dentro. Ela começou a pular, gritar, gemer, urrava de dor. E aí ele disse: para de ser fiasquenta,
eu vi tudo direitinho, tô fazendo a mesma coisa. Tenha paciência, né? Espere mais um pouco. E ela cada vez gritando mais e desesperada, porque o fogo já estava queimando toda a roupa, ela já estava ficando toda enrugada. E aí o ferreiro pegou e disse assim, deve ter alguma coisa errada, né? Ah, já sei, vou colocar ela na tina, porque depois ele botou no fogo, queimou bem e colocou na tina para esfriar. Aí quando ele colocou ela na tina lá, uma tina grande, cheia de água fresquinha, foi pior ainda, né? Aí que ela gritava mais, urrava mais de dor, desesperada. E aí nesse tempo os gritos dela eram tão alto que a esposa dele e a cunhada ouviram e vieram correndo ver o que estava acontecendo, né? Por que ela estava gritando daquele jeito? E quando chegaram, viram ela praticamente semi-morta, né? Toda queimada. E aí elas ficaram tão desesperadas, que as duas estavam grávidas, tanto a esposa quanto a cunhada. E elas passaram mal, se sentiram muito mal de ver toda aquela cena, todo aquele sofrimento. E elas ganharam os nenê naquela noite. Só que quando elas ganharam os nenê, os 2 bebês que nasceram, eles não nasceram pessoas, gente. Eles nasceram uns macacos, 2 macaquinhos. E esses 2 macaquinhos saíram correndo para a floresta. E conta a história que os irmãos Grimm escreveram, né? Que foi assim que surgiu a raça dos macacos. Enfim, essa é a história.